Para as pessoas que fizerem a opção da realização da cultura na fazenda, alguns cuidados precisam ser observados. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para estar mostrando um pouquinho para vocês, né? Coisas simples, detalhes simples, mas que podem fazer toda a diferença na hora de você estruturar a sua rotina. Tá? Então a primeira coisa, você vai precisar de uma sala, que não precisa ser grande, ela pode ser uma sala pequena, que não seja uma sala transitada com muita frequência e de preferência que não tenha corrente de vento. Tá? Você vai precisar de uma bancada, né? E essa bancada, muito importante que ela tenha o nível calculado. Então você pode baixar, por exemplo, um aplicativo no celular, bem simples, e através desse aplicativo você consegue ver se a sua bancada está nivelada. Por que isso é importante? Quando se trabalha com mais de uma amostra por placa, se o seu nível não estiver, a sua bancada não estiver bem nivelada, né, se ela estiver fora do nível, as suas amostras de leite podem escorrer e se misturar umas com as outras. E aí você perde a sua placa de cultura. Outro passo muito importante é a paramentação, né? O que é a paramentação? É você estar vestido adequadamente para poder estar trabalhando com bactérias. Porque a gente tem sempre que lembrar que bactérias são seres vivos, patogênicos e podem estar contaminando a pessoa que está manipulando as culturas. Como você pode ver na imagem, primeiro você tem que colocar o seu jaleco. Tá? Você pode deixar na sua sala de cultura, pendurado, tem que estar sempre limpo e você, ao colocá-lo, deve abotoar. Na sequência, você deve, se for mulher, amarrar o seu cabelo. Tá? E, se possível, né, no caso das mulheres, colocar uma touca. É muito importante você não esquecer a máscara, por dois motivos. Ela te protege, né, contra a infecção da placa para você mesmo e ela protege a sua respiração em cima da placa de cultura, para você, com a sua respiração, não estar contaminando a sua amostra. Depois que você está paramentado com avental, touca e máscara, é muito importante o uso das luvas, pelo mesmo motivo, né? As nossas mãos, elas são veículos, né? Como carreadores de bactérias. Se você vai estar manipulando uma bactéria viva na sua placa de cultura e não utilizar as luvas, você pode fazer da sua mão um instrumento de contaminação, seja nos olhos, que às vezes você pode esfregar, no seu nariz, na boca, tá? Então esse é um ponto muito importante de prevenção de contaminação da placa para o ser humano. E o contrário é a mesma coisa, as nossas mãos também são sujas, né? Carregam micro-organismos e a gente pode estar levando essa contaminação para a nossa placa de cultura e tendo um falso diagnóstico. O próximo passo, antes de você iniciar o seu trabalho, é a desinfecção da sua bancada, né? Da onde você vai estar colocando a sua placa de meio de cultura, tá? Para isso você vai precisar de um álcool 70%. O importante do álcool ser 70% é porque esse é o álcool ideal para fazer a desinfecção bacteriana. É o mesmo álcool que você vai usar para limpar a ponta dos tetos antes de coletar a sua amostra de leite. Essa porcentagem de 70% é a porcentagem ideal que causa a morte dos micro-organismos. O álcool caseiro, 92% ou 36%, eles têm proporções diferentes de água e álcool e eles não promovem a desinfecção através da morte bacteriana. Então, é necessário usar o álcool 70% sempre. Que você pode colocar numa piceta simples, tá? Borrifa no seu espaço de trabalho. Com um papel toalha descartável, você faz a higienização da bancada. Espera alguns minutos para secar e ok. A Innovate Science é a empresa do Grupo VidaVet que foi criada justamente para a gente poder estar trazendo para o mercado brasileiro ferramentas de diagnóstico de precisão. Tá? As duas ferramentas iniciais que estão vindo diretamente do Fair Animal Health é a AcuMast e a AcuStaff, que são placas de cultura direcionadas para os agentes causadores da mastite. A primeira placa, que é a AcuMast, ela é uma placa que vai mostrar para vocês o crescimento das bactérias a partir de 3 meios de culturas diferentes. Bactérias do gênero Streptococcus vão crescer neste meio mais leitoso. Bactérias
coliformes e pseudomonas vão crescer neste meio abaixo. E bactérias do gênero Staphylococcus neste outro terceiro meio aqui. Você pode trabalhar nessa placa com uma ou duas amostras. E isso fica a critério da fazenda e depois, mais para frente, nós vamos mostrar a influência de trabalhar um ou outro. Neste meio de cultura para Streptococcus, nós vamos ter a identificação de Streptococcus uberis, Agalactides galacti, Enterococcus e Lactococcus. Neste meio para coliformes, nós vamos ter a identificação de E. coli, Klebsiella, Serrácea, Enterobacter e Pseudomonas. E neste meio para Staphylococcus, nós vamos ter o diagnóstico de Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolíticos e demais coagulase negativa. Esta é uma primeira placa. A segunda placa é a placa para diagnóstico de Staphylococcus aureus especificamente. Tá? Importante falar para vocês que essa embalagem, ela é uma embalagem feita diretamente pelo fabricante e é ela que conserva as características dessa placa. As melhores características dela, além do diagnóstico acurado, preciso, fácil visualização, é que a durabilidade dela é estendida. Tá? A gente tem uma durabilidade de até 6 meses. E é preciso, uma vez aberto o pacote, mantê-lo através desse velcro, deste lacre, mantê-lo sempre vedado. Então, eu vou abrir um para vocês vejam como que a placa vem dentro e como que a gente tem que mantê-las depois do pacote aberto. Pelo picote, você abre a embalagem. Você vai notar que ela tem um ziplock. Importante para a vedação dos pacotes já abertos. Esta placa aqui é a placa específica para o diagnóstico de Staphylococcus aureus. Ela é uma quadriplaca e aqui você pode colocar 4 amostras. Ela vai dar para você a visualização em cores dos Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolíticos e demais coagulase negativa. Então, na placa dividida em 3, que é esta triplaca, você vai trabalhar a amostra com diagnóstico completo para Streptococcus, coliformes e Staphylococcus. Você pode colocar aqui de 1 a 2 amostras por placa. Para a placa de Staphylococcus aureus, ela é uma quadriplaca, vai te dar o diagnóstico só das bactérias do gênero Staphylococcus e você pode trabalhar 4 amostras por placa. Uma vez utilizadas as placas e as demais que sobraram no pacote devem ser lacradas através desse ziplock, conferidas se está bem lacradas e irem para a geladeira. É muito importante as suas placas, quando forem acondicionadas na geladeira, que elas não fiquem encostadas nas paredes, porque elas não podem congelar. E outra coisa também que você tem que se preocupar é o controle da temperatura da geladeira. Bom, então vamos começar trabalhando com os meios de cultura. Se as placas estiverem molhadas, importante você secá-las na parte externa, para você ter uma segurança e elas não escorregarem das suas mãos. Na sequência, é a marcação da sua amostra. A placa de Staphylococcus vai fazer 4 amostras. E a placa completa, vamos trabalhar com 2 amostras. Então, o que nós precisamos? Primeiramente, dividir a placa. Com uma caneta de retroprojetor, uma caneta marca-texto que não saia com água, você faz a divisão dos 3 meios de cultura ao meio. Em seguida, você vai fazer a marcação do número das suas amostras. As fazendas utilizam muito esta metodologia de placas de diagnóstico rápido para mastite clínica.
Então, é importante, colheu a amostra foi guardada, condicionada, veio para a bancada de cultura, você vai agora proceder à inoculação do seu leite. Muito importante você agitar bastante para liberar, às vezes, bactérias que são intracelulares. O seu frasco tem que estar numerado, né, de acordo com o número da vaca ou do teto, a amostra que você vai estar querendo trabalhar. Aí você vem na sua placa e marca a sua numeração. Lembrando que nesta placa onde você vai estar trabalhando 2 amostras, é importante você usar uma marcação para cada meio de cultura da mesma vaca. Então, por exemplo, esta vaca 178 teto AD, você vai fazer a marcação no primeiro meio de Streptococcus, no segundo meio e no terceiro meio, respectivamente. A sua segunda amostra, que é o animal 2PE, da mesma forma, nos 3 meios de cultura. Ok? Para a placa de Staphylococcus aureus, como vai ser uma amostra em cada quadrante, somente uma marcação por vaca. E assim sucessivamente, tá? Nós podemos utilizar frascos de coleta do tipo Falcon, que tem tampa de rosca, muito bom para trabalhar. Frascos de coleta de urina estéreis, que tem a boca mais larga, para aquelas fazendas que não forem usar a RAC. Este tubo facilita muito, porque ele é um tubo prático e dificilmente vai virar em cima da bancada. Então, isso vai de acordo com a sua realidade. Agora, nós vamos proceder à cultura. Uma vez marcado, conferido, nós vamos trabalhar com as amostras de leite e a forma como nós vamos estar inoculando. Você vai precisar usar suaves estéreis. Agitou a amostra, você pode abri-las, tomando cuidado para não tocar a boca do tubo. As tampinhas sempre viradas para cima na sua bancada. Abre o suave no momento da inoculação da amostra no agar. E embebe o suave na sua amostra, no seu leite. Lembrando que você tem que conferir o número aonde você vai inocular com o número do frasco. Dá uma escorridinha para não vir muito excesso na parede interna do tubo. E faz a semeadura, com bastante gentileza. Lembra que você tem que vir exatamente no número da sua amostra. Não tocando com a mão o interior da placa. Então, pode vir com bastante calma. Fechou a sua amostra. Descarta o seu suave. A segunda amostra, a mesma coisa. Embebe o suave, deixa ele embeber bem no leite. Tira o excesso. E muito cuidado na hora de semear. Agora, como você vai estar passando a segunda amostra, trabalhe com a placa no balcão. Lembra que a gente falou do nível? Agora ele é importante. Porque a sua placa estando no nível, a sua bancada no nível, a sua placa também vai estar no nível. E aí evita que uma amostra misture com a outra. Vire com gentileza. E não tampe a placa e não mexa nela pelos próximos 5, 10 minutos. Para quê? Para que o meio de cultura absorva o leite e você não corra o risco de movimentar a placa e o leite misturar uma amostra com a outra. Ok?
que você vai passar uma amostra por quadrante, você tem um pouquinho mais de segurança, porque ela tem a divisão que vai fazer essa separação. Então, novamente, conferir o número da vaca com o número da placa. E aí você pode preencher o quadrante inteiro. Não precisa só fazer um negocinho, uma cobrinha, não. Você preenche o quadrante inteiro, tá? Fechou sua placa, deixa ela em repouso. Guarda sua amostra na geladeira para o caso de algum problema. Passados 10 minutos, você pode empilhar as suas placas ou mesmo colocá-las separadas dentro da estufa. Uma vez culturadas as placas, elas vão ser incubadas na estufa. Essa estufa é uma estufa bacteriológica própria para crescimento bacteriano com temperatura controlada. Uma coisa importante, sempre colocar a placa virada com a tampa para baixo. Lembrando que a temperatura da estufa para crescimento bacteriano é muito importante. Ela tem que ficar entre 35 a 37 graus Celsius. Faça essa medida diariamente. Juntamente com as suas placas, você vai receber um guia para a interpretação das cores. As placas são divididas em 3 seções. Lembra aquela placa que eu expliquei que faz a amostra completa, coliformes, estreptos e estáfilos? Então, é dessa que nós vamos estar mostrando para vocês. Então, a seção 1, que é esta seção logo abaixo, é a seção que vai mostrar para vocês as bactérias gram-negativas. Então, as colônias que crescerem em cor azul, elas podem ser Klebsiella, Enterobacter ou Serrácea. As colônias que crescerem em cor de rosa, elas são E. coli. E as colônias que crescerem em cor branca ou verde clara, elas são Pseudomonas. Na seção 2, que lembra, é aquela seção leitosa, aquele agar leitoso, que é a seção de Streptococcus. Se as colônias crescerem num azul forte, bem escuro, são Streptococcus uberis. Se as colônias crescerem num tom de azul mais claro, elas podem ser agalacte ou desgalacte. Se elas crescerem nessa cor arroxeada, rosa forte, elas são enterococos. Colônias grandes, bem arroxeadas fortes, enterococos. Colônias bem miudinhas, de crescimento mais difícil, lactococos. E a terceira seção é a placa que vai ler Staphylococcus. Colônias esbranquiçadas, amareladas, cor de creme, são coagulase negativa diversos. Colônias cor-de-rosas são Staphylococcus aureus. E colônias esverdeadas, azul bem clarinho, são Staphylococcus haemolíticos. A hora que você for dar a leitura da sua placa, o modo mais fácil de você não se confundir é você manter a placa que tem esse meio de cultura de Streptococcus, que é esse meio mais leitoso, sempre virada para cima. A placa aberta virada para você, você coloca ele virado para cima. Tudo que tiver na parte de baixo, do lado esquerdo dele, é o meio de coliformes. Tudo que tiver na parte de baixo, à direita, é o meio de Staphylococcus. E esse de cima, o meio de Streptococcus. A partir do crescimento e da coloração, olhando no seu guia, você vai conseguir identificar qual a espécie bacteriana está presente na sua amostra de leite. Não se esqueça que quando você trabalhar as duas amostras, você tem que ler os locais respectivos anotados com o número da vaca. Como último passo, e não menos importante, é a atenção que nós vamos dar às placas culturadas. Lembre que placa culturada é placa carregada de milhões de unidades formadoras de colônia de agentes infectantes em potencial. Então, você não pode simplesmente jogar no buraco, jogar no lixo comum. Você precisa passar essas placas por um tratamento adequado, seja incineração ou seja o descarte a partir de autoclavação. Se você estiver próximo de um local onde você possa estar trabalhando com parceria com resíduos infectantes, lixo hospitalar, ok, procure essas pessoas e tente fazer o descarte através de uma empresa especializada.
Caso contrário, a fazenda está longe ou não tem essa possibilidade, você pode estar trabalhando com o descarte através de autoclavação. Uma autoclave pequena de bancada, onde você coloca essas placas num saco próprio para serem autoclavadas. Você pode lacrar com uma fita específica. Coloca na sua autoclave, marca a temperatura e o tempo adequados e depois você pode jogar no lixo comum. Por que essa preocupação ela ocorre e nós estamos trazendo para vocês? Lembre-se, moscas existem aos milhares nas fazendas e elas são as principais carreadoras das bactérias para o teto da vaca. Se você deixar a sua placa positiva para um Staphylococcus aureus aberta, a mosca pode pousar aqui e depois pousar no teto da sua novilha e a transmissão está feita. Se você jogar essa sua placa no lixo comum, bateu e ela ficar aberta, a mesma coisa. Se você jogar a sua placa cheia de bactérias num buraco e tacar fogo sem ter o cuidado de verificar se a placa foi completamente incinerada, também corre-se esse risco. Tá? Então, não despreze a importância do descarte correto, porque você está lidando com material infectante. Terminando o seu processo, não se esqueça de higienizar a sua bancada, para que as pessoas que aqui trabalhem da próxima vez não corram o risco de se infectar. Medidas simples, mas que se você torná-las rotina, vão facilitar muito a sua vida.